e faz o Masters of Software Engineering, tá bom? Daqui a 2 anos, o Master são 2 anos, daqui a 2 anos, a expectativa do governo australiano é que a demanda por profissionais de Software Engineering cresça em quase 30%. Então, hoje, o governo australiano está desesperado por mão de obra de tecnologia. Daqui a 2 anos, eles precisam de mais. Quanto que paga por semana essa profissão? Pessoal, mais de $2.200 por semana. Se eu estou falando aqui, mais de $100 mil anuais. Alguém sabe quanto é que é o custo de vida na Austrália para um estudante internacional? Aproximadamente $29 mil. Então, a ideia aqui, o que eu estou querendo que vocês pensem? Tá bom, eu vou para a Austrália, vou gastar 2 anos fazendo um mestrado, 3 anos fazendo um bacharel, eu termino, eu tenho um visto pós-study, eu pego uma profissão de alta demanda com salários de até $100 mil. Isso são salários médios, tem gente que ganha um pouco mais, a maioria vai estar ganhando dentro de tecnologia entre 90 e $100 mil anuais. Business Information System, aquele curso que eu comentei, que tem o selo do Australian Computer Society, te qualifica para essa profissão. De novo, ICT Business and System Analyst, o mercado, altíssima demanda profissional, salários de mais de $2.350 por semana, pessoal. O custo de vida, você em uma semana, você junta o dinheiro que você vai gastar o mês inteiro. Em outra semana, você paga os seus impostos. E você tem mais 2 semanas, aproximadamente $5 mil, que você consegue economizar aí, né, de economia mesmo, né, para o seu futuro, para repagar o que você investiu nos seus estudos. Então, são profissões de altíssima demanda. Database and System Analyst, também, $2.300 semanais, crescimento do mercado profissional. O engenheiro civil, a gente tem muito engenheiro que vem fazer gestão de projetos, por exemplo, com a Torrens. Crescimento profissional para os próximos anos, salário de mais de $2.200. Gerentes de engenharia, profissão de altíssima. A gente tem um programa que chama Engineering Management, programa perfeito para essa profissão. Altíssima demanda profissional, salário de quase $3 mil por semana. Só a gente está falando de $150 mil anuais. Custo de vida de aproximadamente $30 mil anuais. Sabe, a Austrália, ela oferece esse projeto onde você se qualifica e você tem uma profissão que paga realmente muito bem. Gestão de projeto, mais de $2 mil por semana. Altíssimo crescimento na demanda profissional. Então, pessoal, a ideia aqui hoje, nesse bate-papo, é instigar vocês a querer conhecer mais da Austrália, a colocar vocês a se enxergar um futuro para vocês aí na Austrália. Então, a pergunta que eu termino essa minha apresentação é: vocês estão preparados para o futuro que espera por vocês lá na Austrália? Contem comigo, contem com a Vanessa. Eu estou muito curioso, agora eu vou tirar aqui a minha tela, né, para eu poder responder algumas perguntas que vocês tenham colocado, não sei se colocaram ou se vão colocar ainda, mas a ideia é poder também, aqui nos minutos finais da nossa apresentação, deixa eu parar aqui, poder sanar aqui as dúvidas específicas de cada um de vocês. E aí, Vanessa, o que você achou? Você está no mudo, desculpa. Eu achei excelente, adorei as novidades, adorei os 30% de scholarship. É um super diferencial, principalmente nos últimos tempos, com as mudanças que estão tendo, né? Então, não está tão fácil assim receber um scholarship de 30%. Hoje na Austrália, né? Vamos falar. A Torrens tem um dos melhores preços para o estudante brasileiro. E a ideia disso, pessoal, é uma estratégia de diversificação de mercado. Então, a gente oferece uma bolsa mais interessante para o brasileiro, não só para o brasileiro, né? Para algumas nacionalidades, com o intuito de quando você chegue na universidade, você encontre gente do mundo inteiro. Se eu tenho o mesmo preço para o brasileiro que para um chinês, você chega na universidade e tem muito mais chinês. Tem muito mais indiano. Então, para o brasileiro, para a gente conseguir ter um equilíbrio, né, a gente facilita um pouquinho o acesso ao brasileiro, e aí a gente continua tendo menos brasileiro do que outras nacionalidades, mas pelo menos a Torrens consegue ter mais brasileiros,
né, do que outras instituições lá no mercado. Então, eu vou falar as minhas considerações, eu anotei algumas coisas, e daí eu vou começar a ler as perguntas, tá, para vocês. A questão que o Rafael falou lá no comecinho do progresso acadêmico é uma exigência do governo também. Então, várias pessoas já vêm para mim e falam que quer fazer um curso vocacional. O que acontece? Se o visto for aprovado no curso vocacional, é até mais barato do que fazer uma universidade. Só que o que acontece? E a hora que você terminar o curso vocacional? O que você vai fazer depois? Você vai aplicar para outro vocacional? Não, você vai gastar. Vamos falar um curso vocacional que não seja Higher Education, Rafael, tá quanto? Fazer um curso de 3 anos? Um curso técnico? Uns $10 mil tem curso, quer dizer, você já... É isso. Não é? Uhum. Aí você perdeu 3 anos, que você pegou um curso vocacional mais barato, o ambiente não é um ambiente acadêmico, que é totalmente diferente para você até fazer seu network para conseguir melhores trabalhos, fora essa ajuda que a universidade dá. Então, você fica lá no curso vocacional, a maioria não leva a sério, né, o curso, são a aula 2 vezes na semana, e não dá mais hoje em dia para você fazer outro vocacional, que nem já foi na época que a gente estava lá, né, Rafa? Que todo mundo ia emendando um curso vocacional no outro. Exato. Eu acho que essa coisa já não existe mais. As mudanças que a gente está vendo, né, na imigração, e a gente acaba ouvindo algumas besteiras assim no mercado, falando que a Austrália está dificultando para brasileiro. Na verdade, a Austrália não está dificultando. A Austrália está exigindo que o brasileiro e as outras nacionalidades façam projetos coerentes, né? Então, acabou essa história que a Vanessa está comentando, né, do pessoal ficar fazendo cursinho barato atrás de cursinho barato. Não. Vocês precisam ter um progresso acadêmico. Eu trabalho muito, eu gosto muito de dados, né? Eu sempre estou analisando os dados estatísticos de Austrália, de vistos aprovados. E teve um aumento muito alto de recusas para vistos em projetos de cursos técnicos. Por quê? Porque muito aluno que não é para fazer curso técnico é oferecido um curso técnico, sendo que ele já tem uma graduação, muitos já tem uma pós-graduação. E ir para um curso técnico é baixar de nível. Então, é isso que a Vanessa está se referindo, que é uma exigência do governo. Vocês têm que estar sempre buscando um progresso acadêmico. E tem também, às vezes eu converso, né, gente? Eu converso com pessoas do mundo inteiro e também tantos anos na área, né? A diferença da minha área e a do Rafa é que o Rafa é de uma universidade e eu que tenho um contato mais direto com os clientes, né? Então, com vocês que querem ir. Tem gente que já vi caso perguntando, né, que ia fazer faculdade, e a hora que eu vi era um curso vocacional, que não era nenhum vocacional Higher Education. Então, confunde um pouco a gente de falar do curso técnico, né? Ele não é uma faculdade, ele é um curso técnico, é abaixo do bacharelado. Como se fosse um SENAC aqui no Brasil, sabe? Um SENAC, um Instituto exatamente. Federal. Isso é o interessante, né? Se você já tem uma graduação aqui no Brasil, se você fosse estudar aqui, você iria para um SENAC ou você iria para uma pós-graduação? Então, a lógica tem que ser a mesma. Fora o dinheiro, né? Porque o tempo é dinheiro. E, como eu falei, gente, o Rafa também falou, você começou a estudar, isso é fato. A pessoa começa, chega na Austrália, tá no caminho certo, conseguiu um sponsor e nem precisou terminar o curso e pegou um certificado. Isso não é uma coisa inventada, mesmo. Isso acontece, tá? Então, você ir com o curso certo, talvez não signifique que você vai ter que ficar até o fim, mas tem gente que quer terminar. E termina daí... A maioria termina, né? A maioria mas termina. Eu acho que é importante saber que tem flexibilidade, né? O projeto é flexível. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho importante, o timetable, né? Os horários de estudo da Torrens também, eu acho que são bem flexíveis. Total. Principalmente quando a gente chega na Austrália, que você não sabe ainda os horários que você vai trabalhar, eu acho que tem de manhã, mas na hora do almoço, à tarde e no fim da tarde. São 4, né, Rafa? Exato. E é o aluno que escolhe, né, o timetable. No início de cada trimestre, o aluno entra na plataforma, esse trimestre eu quero estudar segunda de manhã e quarta à tarde.
No trimestre seguinte, segunda de manhã, segunda à tarde, terça só. Sabe? Esse trimestre eu quero fazer uma matéria online e uma matéria presencial. Então, você tem muita flexibilidade nesse sentido. Tá. Ô, Vitor, se você puder escrever sua pergunta, aí a gente vai falar, eu só vou finalizar aqui, e aí eu vou deixar as perguntas para o Rafael respondendo, tá? Então, eu vou seguindo aqui. As empresas de hospitalidade, né, de hospitality, de hotelaria, né, que a gente fala, é tão interessante lá na Austrália, eu acho que até aqui no Brasil pode ser que seja assim, porque a gente, quando mora fora, né, Rafa, a gente volta, mas a gente fica em 2 países, trabalhando em 2 países, a gente fica meio perdido. Então, não dá, por mais que já faz um tempo que eu voltei, eu acho que você tem essa sensação também, né? A gente nunca tá 100% aqui e nunca Verdade. lá. Fica meio confuso com feriado, enfim, é uma loucura. Verdade. Timetable, né? Imagina eu, você também, né? Que tem outros Igualzinho. no mundo inteiro, né? Então, uma Uhum. loucura. As empresas, né, de hospitality, então, por exemplo, é uma empresa muito grande e ela é dona de um cassino, de um café, de um hotel, né, Rafa? Tem vários restaurantes do grupo, café, lanchonete, e às vezes você começa a entrar, né? Você vai fazer a universidade lá. E aí você vai trabalhar de waiters, que é garçonete. E você se destacou, você vai crescendo na empresa, você pode até chegar a um cargo de gerente, conseguir o sponsor também, né? E é uma coisa bem assim, que facilita a vida dos estudantes internacionais, né, na Austrália. Total. Então, você cresce dentro da própria empresa. E por que é legal esse curso que o Rafael falou? Porque quem gosta dessa área, lá tem muita oportunidade. Então, assim, é o país que eu mais comi comidas maravilhosas é na Austrália. Eu morro de saudades de comida da Tailândia, que é a comida tailandesa, né? Também, viu? Então, aqui a gente não tem ainda. Mas é isso, e eu acho que você tem mais alguma consideração, ou a gente já pode ir para as perguntas, Rafa? Não, acho que a gente pode ir respondendo as dúvidas aí do pessoal. Tá. Vitor, você quer fazer uma pergunta, então, primeiro, que você tinha levantado a mão? Acho que ele colocou algumas perguntas aqui no chat. Tá. Oi, coloquei. Tá bom. Então, eu vou ler aqui, tá? Vou começar. Ao Felipe, sou de Santa Catarina. A questão de imigração, isso é muito rígida, a questão de documentos, comprovação financeira, em questão visto, SAICAR, e a questão de curso superior necessita do TOEFL ou IELTS. Rafael... Posso comentar? Vamos lá. Pode. Você já está na Austrália, Felipe? Não, né? Tá. O IELTS, TOEFL, ele, para estudar na Torrens, ele não é obrigatório. A gente tem o nosso teste que é grátis. A gente aceita o IELTS, a gente aceita o TOEFL, mas você pode fazer o nosso que é grátis. Para imigração, o brasileiro não precisa apresentar um teste oficial. O colombiano precisa, o peruano precisa, o equatoriano precisa do teste, o brasileiro não. O processo é um pouquinho mais simples. O processo do brasileiro é um pouquinho mais confiável hoje para os olhares da imigração, tá? É muito rígido? Pessoal, é menos rígido que para o colombiano, para o peruano. Mas ainda assim eles querem saber, sabe, se você vai ter condições de focar no seu projeto acadêmico. Então eles pedem sim que você tenha condições financeiras, tá, para poder se sustentar, e que você demonstre isso através de um extrato bancário. A Vanessa, numa outra oportunidade, falando num projeto com cada um de vocês, ela entra em específico no quanto que, sabe, nos pré-requisitos, documentos, ela tem um checklist que ela compartilha com cada um. Então, eu não acho que a imigração ela é muito rígida. Eu acho que ela faz um trabalho bem feito de selecionar o perfil que, sabe, que ela busca. E o perfil que a Austrália busca são profissionais que, sabe, estudantes que consigam se sustentar lá. Tá? É isso. Ela quer pessoas que realmente querem ir para o país para estudar, né? Porque eu sei, todo mundo quer mudar de vida, né, gente? Exato. Só que tem gente que fala, eu quero comprar qualquer curso só para ir lá e poder trabalhar e ficar lá no país.
Então, por isso que é mais complicado, né? Aí O importante é ter um projeto que faça sentido. Faça sentido. E só rapidinho aqui, a imigração tem 3 etapas de um visto, que é um formulário, uma carta, e que agora você responde no visto, e os documentos de suporte. Se alguma coisa, os 3 têm que bater e ter coerência, porque se alguma coisa desses 3 não bater, não dá certo, o que eles pegam. Então, se você, por exemplo, você vai fazer um mestrado lá, ou você vai fazer um curso de inglês, você fez o bacharelado aqui, só que você não entregou o TCC. Então, você não concluiu, mas você escreveu o que você fez. Você escreveu lá na sua carta que você fez e aplicou seu visto. A imigração leu sua carta, pegou seu documento, leu lá, tá. Não concluiu a universidade porque faltou entregar o TCC. Gente, ela não dá nem chance de você responder e perguntar o que aconteceu. Se você mentiu, né, Rafael, ele Verdade, já tchau. já dançou. Mas de novo, né? Eu nunca tive um visto negado, tá? Então, assim, quando a gente olha um projeto de cada um, se tem alguma coisa que a gente acha que vai ser um problema, a gente vai falar e a gente, sabe, não vai fazer você perder seu tempo nem dinheiro, tá? Eles são bem rígidos mesmo, e um Atori. projeto de ensino superior é mais seguro perante a imigração, tá? Ou a imigração confia, então eles são mais flexíveis com relação à documentação. Então, se você vai fazer um projeto de 6 meses de inglês, talvez eles sejam mais rígidos do que se você for fazer um projeto de 2 anos de mestrado. É isso. E a Torrens também, né? Para entrar, às vezes eu brigo com o Rafa, né? Mas eu já mandei o documento, mas esse aqui não aceita. E é assim, eu brigo pelos alunos, né? E ele, não, Vanessa, não é assim, isso aqui. Até aí a gente vai ajustando, né, Rafa? Exato. Tá na documentação certinha, enfim. Próxima pergunta. Felipe, eu sou professor de inglês e gostaria de estudar inglês para viver o idioma e viver o inglês. Posso falar essa um pouquinho? Pode, meu claro. objetivo é aprender inglês e melhorar e viver a cultura australiana. Olha só, tá mandando a gente para os Estados Unidos, hein, Felipe? Eu, assim, como você já faz inglês, você já é um professor de inglês, tá? Eu acho que é muito válido você pensar numa coisa maior, porque tem tanta oportunidade lá para você trabalhar com essa parte de educação, seja com criança, seja com educação especial, porque você vai, por exemplo, se você fez o teste, você vai precisar fazer inglês acadêmico. Você sendo professor de inglês, tendo inglês acadêmico e fazendo você fez a faculdade do que aqui, Felipe? Você fez universidade? Qual que você fez? Letras. Letras. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, Rafa? Tem Agora vários para deixar programas, né? Um Masters of Education, um Masters of Research, assim, que te permite trabalhar a tempo integral. Talvez você precise, né? Você é professor de inglês, eu entendo que você já tem o inglês avançado, mas se você precisa um pouquinho, melhorar um pouquinho a escrita, sei lá, a gente tem aquela promoção que eu comentei de inglês grátis, né? Então tem opções boas para discutir com você, Felipe. E o pós, né? Depois que se formar, tem as oportunidades Total. lá que não tem Principalmente aqui. se for research. E super valorizado, né? Muito. Lá na Austrália, professor. Muito. Vamos ver a próxima. Vitor, sou gestor de mídias sociais. Tenho certificados na área, estou fazendo pós-graduação em ensino de inglês, tenho superior em licenciatura em música, trabalho com dublagem, jingles e audio programming para games também. Olha que legal. Eu consigo ver várias oportunidades também, né? O Vitor aqui, nessa parte, pelo menos ele não comentou ainda com o nível de inglês dele, né? Mas, sabe, eu consigo pensar aqui em algumas, sabe, gestão de projetos, Masters of Design pode ser uma oportunidade, o Masters of Software Engineering, sabe, inteligência artificial, se ele tem essa qualificação em programming também. Então, tem algumas opções, um MBA, né, o tradicional também pode ser, Analytics pode ser, Research pode ser uma opção.
Então, eu acho que a gente precisaria conversar um pouquinho mais com o Vitor para poder ver qual que vai abrindo ser a melhor as área, né? opções. Ele tem multitasks aí, né? É incrível. Incrível. O Daniel, quero saber o que deve ser feito, pois eu não possuo faculdade no momento, mas pretendo fazer, assim como faço, não possuo inglês e atualmente estou desempregado. A minha ideia é fazer engenharia de Minas. O Daniel, primeira coisa é você estudar inglês, né? Um pouco aqui no Brasil. A situação, entendo que a situação está um pouco ruim, né? Assim, em questão de emprego no Brasil, mas para uma aplicação de visto ser bem sucedida, é bom você ter um vínculo, mostrar, né? Que você está trabalhando ou que você já trabalhou com carteira, que não seja muito tempo que você esteja desempregado, né? Mas, enfim, tudo tem que conversar, porque é difícil falar assim, no geral, porque cada caso depende de um caso. Então, tudo Total. que você tem, né, às vezes não é a mesma coisa que a outra pessoa tem e a gente consegue enxergar melhor a sua situação, mas aí a gente marca uma reunião. Assim, está desempregado, mas tem condição financeira, isso não é um problema, sabe? Você não tem o inglês, mas você vai estudar o inglês e depois vai fazer uma graduação, perfeito. O importante é ter um projeto genuíno que faça sentido e ter condições de pagar por esse projeto, sabe? Eu acho que é isso. Então, o próximo passo, Daniel, que eu te recomendaria é marcar uma reunião com a Vanessa, sabe, para ela entender exatamente o seu perfil, né, onde você está, e aí, junto com você, ir abrindo quais são as opções disponíveis para o seu perfil. Sim. Suelen, para ser engenheira na Austrália, precisa ter cargo de engenheiro aqui no Brasil? Porque aqui contratam como auxiliar, mas fazendo as mesmas atribuições do engenheiro, só para não pagar o piso do engenheiro. Na Austrália, o pessoal é desesperado por mão de obra de engenheiros, né? Eles estão desesperados em quase todas as engenharias que existem, né? Eles precisam dessa mão de obra. Então, eu acho que não é comum você ter isso, sabe? Um engenheiro trabalhando numa posição abaixo da dele, sabe? Os salários são altíssimos na Austrália. A gente está falando do país com um dos melhores salários mínimos do mundo, né? Um engenheiro vai ganhar em torno de 100 mil dólares por ano, facilmente. Então, para você ser engenheiro lá, você não precisa ser engenheiro aqui. Você precisa passar por um processo de validação profissional por uma organização que chama Engineering Australia. Ou você estuda um bacharel de engenharia na Austrália, ou você fez um bacharel no exterior e vai fazer um processo de validação junto com essa empresa que regula a profissão de engenheiros por lá. De novo, tem que entender direitinho o seu projeto e aí desmistificando as dúvidas. Essa opção é possível para quem faz técnico da área de TI, é o Business Information System, eu acho, foi o... É muito boa essa pergunta. Eu Se acho você que tem foi... experiência profissional, a Torrens considera sim isso como pré-requisito para entrada numa pós-graduação no mestrado. Tá? Então, se vocês têm curso técnico mais experiência profissional e quer fazer uma pós-graduação, um mestrado na Austrália, sim, é possível. Tá bom? Que é o caso da Daniela, que também está aí. A Daniela, que até a gente fez a aplicação dela e o administrador pediu, né, já enviei para ela fazer o formulário de experiência de trabalho, que é uma super oportunidade, né? Exato. Então, o EQF level dela, que foi o que o Rafa falou no começo, não, a Dani aí. Oi, Dani. Oi, Prazer, Daniela. tudo bem? Ele não bateu com o nível da Austrália, que ela quer estudar, né, uma pós, mas eles deram a oportunidade para ela descrever a experiência profissional, que é uma alternativa para ela entrar. Então, é uma coisa bem legal isso. Né? Isso. Vamos ver. Daniel, tá. Felipe já está indo para a Austrália, Felipe. É isso aí, isso é bom.
Conseguimos motivar o Felipe, isso é ótimo. Vão compartilhar esse arquivo PowerPoint da apresentação? Sim. Eu tenho Skills Assessment de Agriculture Engineer com a Engineers Australia. Certificate for Diploma VET com Environmental Science. Tem algum curso de pós que se encaixe nessa área? Marcel, temos algumas opções, sim, que você poderia considerar, sabe? Gestão de projetos, que eu acho que é um curso que se encaixa em diversas áreas, né? Em gestão de projetos eu vou ter engenheiros, vou ter profissionais de tecnologia, profissionais de saúde, profissionais de educação. Então, gestão de projetos eu acho que é uma super opção. A parte de pesquisa, a parte, né, o Masters by Research, pode ter várias opções. Uma das áreas de interesse da Torrens é a parte do meio ambiente, sustentabilidade, de um futuro melhor. Então, com certeza, a gente consegue discutir algumas opções de pós-graduação com você, sim, Marcel. E interessante, você também já está na Austrália, né? Se você já tem um Skill Assessment, então é uma coisa legal. Olha que situação, Marcel, se você já está na Austrália. Você vem fazer um Master by Research com a Torrens, tá? A gente tem um que você nem precisa colocar o seu projeto, é um processo super rápido, tranquilo. O visto que você vai ter de estudante te permite trabalhar full-time e você tem uma qualificação já reconhecida na Austrália. Então, você vai estar fazendo um estudo direcionado para a sua área, o seu visto vai te permitir trabalhar full-time e você já tem uma profissão reconhecida. Então, é um projeto que pode dar muito certo, com certeza. Sim. Vamos ver agora, o Vitor. O programa de vocês já inclui um emprego com algumas das empresas parceiras de vocês, e se a pessoa passar num processo seletivo, é isso? Vitor, vários programas têm incluso como grade curricular um estágio, tá? Vários programas, mas não todos. De pós-graduação, algumas pós, eles não vão ter o estágio como matéria obrigatória, talvez você tenha como eletiva, tá? Ou se não faz parte do seu currículo, você pode utilizar os serviços e ainda assim, da Torrens, e ainda assim fazer um estágio, mas aí já é como algo extra, não extra no sentido de pagar algo extra como extracurricular, tá? Não faz parte do seu currículo, mas a Torrens te dá esse serviço gratuitamente igual. Então, não necessariamente faz parte do seu curso ter um emprego, depende, pode ser que tenha estágio, pode ser que não, mas o que com certeza a gente faz é te ajudar a conseguir um emprego. Isso com certeza a gente faz. Não tem programa, assim, vinculado já a... até onde eu sei, não existe. Você já vai sair daqui estudar e já tem um programa lá de trabalho, né? Agora, eu estava vendo aqui a pergunta aqui do Vitor, né? Fazer faculdade sem trabalho para se manter, dependendo de familiares para não trabalhar depois de terminar a faculdade, porque valorizam a experiência. Faz nenhum sentido para mim, de toda forma. Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas assim, pode fazer faculdade e trabalhar. A maioria estuda e trabalha, né? Como eu comentei. Eu não tenho nenhum estudante que não continua a faculdade porque não conseguiu trabalho, não conseguiu pagar. A reclamação era, tem que estudar bastante, né? Eu tenho que estudar mais, né? Até porque a Torrens, como ela é uma universidade trimestral, o trimestre tem 12 semanas, né? Mas você vai estudar, né, as 12 semanas, ou às vezes 10 semanas, ou às vezes 11, depende do programa, e você vai ter as semanas de férias. Durante as aulas, você vai poder trabalhar legalmente part-time. Durante as férias dos termos, você vai trabalhar full-time, depois part-time, full-time, part-time, full-time. E a Torrens, se você começar no primeiro intake, que é em fevereiro, né, Rafa? Geralmente as aulas terminam em novembro, ou final de novembro, você vai ficar dezembro, janeiro e até quase fevereiro, né? Quase 3 meses, né? Ou 2 meses e meio,
sem precisar estudar e podendo trabalhar full time, que é onde o pessoal, assim, trabalha bastante, ficam felizes, ganham dinheiro, já guardam dinheiro para pagar a escola, vão viajar, né? Vão para Bali, vêm para o Brasil, e é isso. Quer falar alguma coisa, Rafa? Lembrando que se for pesquisa, né, os programas que precisa, ele também pode trabalhar full time, né? Pode Então, assim, trabalhar. a maioria dos alunos trabalham, tá, Vitor? Então, isso não... Eu acho que os que não trabalham são aqueles que não querem trabalhar. Que também pode existir, sabe? Mas é a maioria que quer trabalhar, a Austrália precisa da mão de obra. A Torres trabalha nesse sentido para te ajudar a conseguir um emprego na sua área de atuação. Então, dificilmente você não vai estar estudando e trabalhando. Realmente, só se não quiser. Meu pai tem 75 anos, a pergunta da Paloma. E ele pode fazer pós-graduação e trabalhar? Sem problemas. Não tem limite de idade para o visto de estudante. A gente só precisa saber qual curso que ele quer fazer, Paloma, quando que ele quer ir, e daí depois a gente conversa e eu mando todas as opções para você. Mas é possível. Mas é possível? Ah lá, o Vitor já respondeu, o Felipe também. O Felipe, faço curso nível 7 no Instituto Federal de Santa Catarina, de Legal. inglês. Legal. A Rafael Lopes, eu me formei em biomedicina, mas acabei não trabalhando na área, trabalho na área de TI. Olha que legal, mais ou menos 6 anos de experiência, estou no segundo semestre de uma faculdade tecnóloga. Qual seria um caminho melhor? Já morei na Austrália por 1 ano, inglês B2, C1. Rafael, uma opção seria você fazer aquele curso que a gente falou bastante na apresentação, Masters of Business Information System. Ele é um curso que, com sua graduação em biomedicina, você se qualifica para fazer essa pós-graduação, esse mestrado. O mestrado te qualifica profissionalmente numa profissão de tecnologia na Austrália. Então, é uma opção, tá? Entre outras que a gente pode discutir contigo, mas com certeza, o fato de você já ter morado na Austrália, aí é mais um reforço que você, para voltar para a Austrália, precisa ir com um projeto ainda mais relevante. Então, um projeto de ensino superior realmente faz sentido. Um mestrado em Information System pode ser uma boa opção. Aí a Thaís perguntou, no caso, seria uma validação do meu diploma aqui no Brasil? Eu não lembro qual que era a parte que a gente estava falando da sua pergunta, Thaís. Se você estiver por aí, a Thaís, se você quiser escrever... Ela perguntou, antes foi para ser engenheiro na Austrália, preciso ser engenheiro aqui no Brasil? E o que ela está perguntando agora? E no caso, seria uma validação do diploma aqui no Brasil. Não, eu acho que a gente precisa conversar, sabe, direto com você para a gente entender bem o seu caso. Assim, ó, se você é engenheira aqui no Brasil e você quer atuar como engenheira na Austrália, sim, na Austrália existe um processo que você precisa fazer junto com uma organização que chama Engineering Australia, tá? Você não precisa fazer o processo aqui no Brasil, você faz um processo com uma empresa australiana. Agora, se você vai estudar engenharia na Austrália, para atuar na Austrália, isso já te serve também, tá? Então, vai depender aí do seu projeto mesmo. Ai, que legal, Marcel. Voltei para o Brasil em setembro de 2024. Tenho interesse em fazer um Master by Research. Existe alguma bolsa de estudos além dos 30%? Temos a bolsa para o curso de inglês. Sim. É que lá, mestrado na Austrália, gente, não é que nem aqui no Brasil. Isso a gente precisa explicar, né, Rafa? Que aqui no Brasil, geralmente é CNPq, né, a bolsa, e o governo paga para vocês fazerem a pesquisa. Lá na Austrália, até o australiano paga para estudar, tá? Correto. Mas vocês têm que entender que o nível de educação da Austrália é o 9º do mundo. Então, é muito bem reconhecido. Então, às vezes, é um investimento que, se você comparar 3 anos de faculdade na Austrália, 2 anos do Master, tem universidade que são 4 anos aqui, que você vai gastar um dinheiro e não vai te levar ao nível de profissional que você quer.
vai trabalhar como engenheiro, mas auxiliar, por exemplo, né? E Marcel, uma informação interessante é o custo do Master by Research, ele é mais barato que o MBA, por exemplo, que foi o que eu mostrei na tela. Então, ele é um pouquinho mais barato, tá? Então, pode ser uma opção, sim, para você. Acho que vale a pena você marcar uma reunião com a Vanessa para a gente discutir o seu caso em particular. Sim. Aqui, tem algum estudante de vocês que consegue se sustentar aí fazendo entregas e bike? Sim. Vitor, se sustentar, sim. Sustentar a faculdade, não. Tá? A faculdade, aí depende, sabe? Eu tenho casais onde um estuda e o outro trabalha a tempo completo, que aí sim, sabe? Você trabalhar 50 horas por semana e para isso você precisa ser dependente, né? Ou sei lá, tá fazendo Master by Research, você precisa trabalhar muitas horas para conseguir sustentar sua faculdade. E a maioria dos programas não te permite trabalhar várias horas, né? Te permite trabalhar meio período. Só o research te permite trabalhar a tempo integral. Então, se o seu ganho financeiro na Austrália é extremamente relevante para o seu projeto, um curso de research te permite trabalhar mais horas. Pode ser uma opção mais interessante para você, tá? E aí sim, quando eu faço um atendimento, eu até abro uma calculadora e faço contas, sabe? O entregador de bike da Austrália tem o melhor salário de entregador de bike do mundo, porque a Austrália tem o melhor salário mínimo do mundo, né? Então, mas mesmo assim, se você só trabalha meio período, você acaba não conseguindo sustentar a sua universidade, mas você consegue sim sustentar o seu custo de vida. E tem a programação, né? Tudo também vai depender da gente, né? Se programar, saber que eu vou gastar numa festa, né? Numa balada, eu vou gastar para o meu futuro, né? Tem que começar a ponderar. O Vitor está perguntando se existe alguma espécie de MEI. Existe. O processo para abrir uma empresa, assim, na Austrália é muito fácil. O MEI lá chama ABN, né? O Australia Business Number. A gente faz tudo isso com vocês. Quando vocês Super chegarem tranquilo. lá, a gente já faz o Tax File Number, faz o ABN, né? Que é nós fazemos tudo. E aí a cultura australiana, se é mais na PJ ou CLT, depende. Depende para qual área. Tecnologia tem muito PJ, muito. Outras áreas, talvez menos, depende. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que tem uma última aqui da Daniela, né? Se tem vagas na área de educação. Desculpa, Dani. Daniela, tem sim. A Austrália é desesperada por childcare, né? Na verdade, e na área de educação também. Tá? Então, tem várias opções. Aquele site que eu mostrei tem essas informações. Se você entra no site lá, Job Outlook, Job and Skills, né? Que eu acho que está agora. E coloca childcare, você vai ver exatamente como é que é o mercado. Com certeza está em expansão. A Dani chegou depois ela vai... qualquer coisa eu passo para ela. Legal. Você me passa, eu passo para ela. Perfeito. Eu acho que é isso, então. Não estou vendo mais perguntas. Então, a gente acho que vai encerrar, né? Damos uma Perfeito, foi muito estendida. legal. Gente, muito obrigada pela participação. Foi muito legal ter vocês aqui, né? E a gente está à disposição, qualquer coisa. Se alguém quiser conversar comigo ou com o Rafael, né, Rafa? A gente organiza. E vamos fazer um projeto bem, bem certeiro, assim, para vocês serem bem-sucedidos também na Austrália. Ou se quiser voltar para o Brasil, ser top dos top aqui, né? Total. Total. Contem comigo, pessoal. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá? Nessa trajetória. Eu acho que o próximo passo de cada um de vocês é fazer um próximo contato com a Vanessa, tá? Esse seria o próximo passo. Fazer a prova de inglês da Torrens, marcar uma reunião para a gente conhecer um pouquinho mais, né, o perfil de vocês e traçar um projeto personalizado para cada um. E é isso, pouco a pouco, ir construindo esse projeto, né, de
de sucesso aí em parceria com vocês, tá bom? Contem comigo, contem com a Vanessa, muito obrigado. Rafa, a Dani levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Daniela? Não, foi sem querer. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Daniela. Então tá, Um abraço, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.